Amém. Tá todo mundo conseguindo ver a apresentação? Amém. Deixa eu ver se entrou mais alguém, só para confirmar. Arlete, shalom, vó, tudo bem? Como é que você tá? Muito bom te ver aqui. Quanto tempo, hein? Que legal. Então, amém. Vamos começar orando da melhor forma possível. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, nesse momento, primeiramente para te agradecer. Agradecer pelas nossas vidas, agradecer por mais um acordar, meu Pai. Agradecer por todos nós, apesar de tudo, de todas as dificuldades, termos saúde, meu Pai. Conseguimos andar, olhar, falar, não temos nenhuma deformidade, nenhuma deficiência, Senhor. Obrigado por mais um despertar, meu Pai. Obrigado pela vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui hoje, meu Pai, que separaram um tempo da semana delas, da terça-feira, para aprender, para estudar mais sobre Ti, sobre a Tua palavra, que é a Bíblia, meu Pai. Te agradecemos pela oportunidade de podermos ler, falar sobre a Bíblia, sobre a Tua palavra, livremente, abertamente, meu Pai. E obrigado por cada uma, novamente, das pessoas que estão aqui. Senhor, eu me arrependo pelo meu pecado e pelo pecado de todos que estão aqui, meu Pai. Eu me arrependo muito pelos meus pecados e peço que o Senhor me lave. Nos lave todos, no mais poderoso e santo nome de Jesus, meu Pai. Que o Senhor não deixe eu falar nada de mim, nada do meu entendimento, nada de achismo, relativismo, nada que venha de mim, meu Pai. Mas que eu fale somente o que for da Tua vontade e o que está escrito na Tua palavra, meu Pai. Que o Senhor esteja junto conosco nesse momento, que o Teu Espírito Santo nos acompanhe, nos direcione, nos abra o entendimento e que nosso coração seja um coração disposto a aprender, a entender mais sobre Ti. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Shalom, irmã. A paz, boa noite, tudo bem? Shalom, boa noite. Agora que a gente já orou, antes de começar o estudo, amém, eu queria dar um testemunho. Calma aí, falaram que mais uma pessoa entrou. Antes de começar. Tia Maria, paz. Boa noite, shalom. Boa noite, shalom, boa noite a todos. Amém, amém. E antes da gente começar, tá, nesse estudo bíblico, hoje aconteceu uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, comigo, amém? É um testemunho muito importante, muito sério que aconteceu, e eu tenho certeza que vai trazer reflexão, entendimento, conhecimento para todos, e vai agregar, porque é muito importante mesmo. Hoje, eu e o irmão Carlos, né, que participa aqui do estudo ativamente. Shalom, Fernanda, paz, tudo bem? Na paz, tudo bem. Que bom. Então, contando de hoje. Hoje a gente foi para uma igreja, enfim, e a gente estava lá nessa igreja, né, conversando com um pastor, que também é uma casa de recuperação, uma casa de apoio. Depois que um viciado, que um drogado passa 6 meses longe das drogas, em uma casa de recuperação, ele vai para lá, para essa outra casa, que é uma igreja também, para virar um pastor. Olha que bênção. E a gente foi lá na casa, né, desse lugar, e conversando com o pastor, amigo nosso, ajudando lá, tudo mais. E a gente almoçou, chegou ao ponto da gente almoçar, a gente começou a conversar, e ele no final, quando a gente terminou de almoçar, e engraçado que a gente foi para fazer algo de 5 minutos, algo de meia hora. A gente foi no período da manhã para finalizar rápido, fazer o que tem que fazer e voltar aí para continuar trabalhando, fazendo as coisas, né? E nada dava certo. Nada estava dando certo. E era algo simples de se fazer, mas nada estava dando certo, a gente não entendia. E eu queria ir embora antes do almoço para almoçar em casa e conseguir trabalhar e seguir com o dia. E também o amado Carlos.
mas a gente não conseguiu, né? E não estava entendendo, né? Porque que não estava dando certo. A gente almoçou com o amado pastor e ele falou pra gente, no final do almoço, ele falou: queria contar isso quando vocês fossem embora, mas eu acho que agora é o momento. Ele chegou e ele, como lá já é uma casa de recuperação, já tem algumas pessoas, né, tentando virar pastor e tudo mais. E no culto, se eu não estou enganado, ou de ontem ou de domingo à noite, eles acabaram 10 horas da noite, e chegou uma mulher viciada em drogas, pedindo ajuda. Ele foi, pediu um Uber para casa de recuperação, na estágio 1. No caso, a pessoa tá usando droga todo dia, ela vai para lá, e depois que ela fica 6 meses, ela volta para essa igreja. E aí, pedindo esse Uber, passou 4 jovens. Jovens, eu falo de 17 a 20 anos. 4, um grupinho, usando droga. Passou por eles assim. E o pastor ficou muito triste, ele contando isso pra gente, né? Ele ficou muito triste porque a casa tava ali, de recuperação, né? E ele queria ajudar todo mundo. Ele falou, nossa, se eles ao menos olhassem pro lado, ou olhou e entrasse ali na casa, né? Eles iam ouvir a verdade, iam entender da Bíblia e parar de fazer essas coisas erradas, né? Parar de ver uma vida pro mundo e viver agradando a Deus. E ele ficou muito reflexivo. E ele foi pra casa dele, 2 quarteirões abaixo, e dentro dessa igreja fica 2 irmãos que já estão há muito tempo de recuperação já para ser pastor mesmo, e eles dormem lá, porque lá é uma casa para isso mesmo, 24 horas. E ele ficou, e meia-noite, 1h da manhã, passou polícia e uma ambulância, primeira ambulância, e eles falam, pô, é normal, eles moram na frente de uma praça onde eles evangelizam. Chegou a ambulância e depois chegou a polícia. E aí esse irmão foi lá ver, ele falou, nossa, estranho, né? E ele foi lá ver e a ambulância foi embora e veio o IML. Quando chegou, um dos 4 jovens tinha falecido. Tava morto. Jovem de 17 anos, estava morto, ele morreu sentado, para baixo, escorado numa mureta, sem documento nenhum, sem nada, né? E o amado pastor depois ficou sabendo, foi lá, tirou uma foto do amado que estava morto, do jovem, e dormiu, passou o dia, né? Conversou, ele tentou até ficar com o celular para se alguém ligasse, o celular estava sem bateria, como estava em cima do morto, eles não quiseram mexer, e ficou lá, para caso alguém ligasse, ele avisasse, né, do filho e tudo mais. Mas não conseguiu, ele tirou essa foto, amém. E aí ele contou isso no almoço pra gente. Quando ele terminou de contar, a gente já tinha acabado de comer, ele terminou de contar, e lá é uma casa pra isso, né, para as pessoas almoçarem, tudo, e toda hora o pessoal bate na porta lá pedindo ajuda, né. E aí, quando ele terminou de contar, bateram na porta. E aí cada um levantou, um já foi recolhendo a louça, outro foi fazendo isso, a gente voltou para fazer as coisas que tinha para fazer, e o pastor foi lá atender, né? Na hora que ele atendeu era uma senhora. E essa senhora, ela chegou e mostrou uma foto, falando, eu tô procurando meu filho. E aí na hora eu fui lá ver, e eu vi que era o filho, o morto, o menino que tinha morrido na madrugada. E aí a gente chamou ela para dentro, contamos o que aconteceu, né, para ela, levamos ela num cantinho, tudo, né, e perguntamos se ela quer, a gente talvez saiba que aconteceu. E aí a gente contou pra ela, ela ficou muito brava, revoltada, passou mal, desmaiou, vomitou, batia na parede, ficava indignada, né, falava, Senhor, por quê? Por que que ele morreu? Porque tiraram meu filho? E ela ficou com o coração muito apertado, né? Isso hoje. E chorava muito, 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 muito. Desesperada. E aí, o que aconteceu? Ela chegou na parte de não acreditar e a gente mostrou a foto. E aí que fez sentido a foto. Na hora que a gente mostrou a foto, ela falou, esse é o meu filho. Né? E ela explicou, aí o primeiro milagre, ela explicou como que chegou até a gente. Ela falou que o filho dela não voltava para casa, ela foi para um hospital, o hospital não tinha ninguém lá no hospital, porque era um menino que já tinha sido internado. E aí ela foi na praça do Campo Limpo, que é na rua deles lá onde fica a igreja.
E na rua onde está essa igreja tem várias outras igrejas. E ela estava andando e pediu ajuda e perguntou assim, alguém, para um segurança. O senhor viu esse menino aqui? Um segurança na praça. Não tem segurança na praça. Não tem. Só para vocês saberem, não tem nenhum segurança. E o homem chegou e falou, a senhora vai reta. Vira naquela rua. E vai ter um homem que vai te ajudar. O segurança, suposto segurança, não sabia, não falou o número da casa. Lá tinha várias igrejas, igreja espírita, igreja da Ubanda, com o nome Igreja da Luz, igreja esse e aquilo. Ela bateu na nossa porta. E aí a gente falou pra ela, depois que ela contou toda a história pra gente, a gente falou que aquele lugar tinha sido aberto há uma semana. E era pra isso, e já tinha acontecido muita coisa, né? Muita confirmação. E aí ela chegou e falou o seguinte, que Deus trouxe ela pra lá, que Deus guiou ela pelo caminho das pedras, ela não sabia que ficava aquela igreja, nada, ela falou que Deus que trouxe ela ali. E depois a gente conversou, o irmão Carlos conversou com ela, falou umas palavras lindas também pra ela. Não quero me alongar muito pra gente continuar no estudo, mas enfim, e no final de tudo, a gente deixou bem claro que não era culpa dela, o filho dela ter morrido por overdose. E aí, ela chegou e tava desesperada, sabe? Uma mulher que acabou de perder o filho por droga. Tava desesperada, chorava tudo. E quando a gente conversou com ela, orou, o Carlos falou que tinha que falar com ela. Ali a gente viu o segundo milagre, que a gente fala que visivelmente a gente viu o Espírito Santo descendo nela, Jesus estando junto com ela, Deus estando junto com ela, e acalmou, que ela ficou numa paz inexplicável. Eu não tenho explicação para uma mulher que acabou de perder o filho para droga. O filho foi recolhido, o corpo como IML, como indigente, porque ele não tinha documento, não tinha nada, não sabia onde o corpo estava mais. E ela ficou calma. E ela chegou e falou pra gente, sabe a última coisa que eu falei pro meu filho? Que decepção. Que decepção pela escolha que você fez. E aí ela chegou e falou pra gente, essa é a consequência da escolha dele. E ficou calma. E passou. E aí ela falou, isso foi uma outra confirmação pra gente, lá naquele lugar, que ela chegou e ela falou, vocês foram usados por Deus, que a gente conversou com ela, acolhemos e tudo mais, e ela falou, Deus está aqui nesse lugar. Então foi uma confirmação também para eles. Ao longo disso, a gente foi tentando encontrar o corpo, ligando para ambulância, ligando para delegacia, ligando para todo mundo e ajudando a mulher, a mãe. E aí ela ligou para o pai. Eles são divorciados. O pai veio, o pai mora em Santos, ele estava em Osasco, ele veio lá pra gente correndo, junto com a esposa, bravo, indignado, negando. Não, mas vocês viram meu filho? Foi a ambulância que levou? Não foi a ambulância, foi IML, a gente viu, a gente acompanhou, pediu o RG do menino e tudo mais. Né? E conversando, ele indignado, não, mas não era meu filho, como que você sabe que era? E a gente, com muito amor, mostrou uma foto, aí ele reconheceu e ele chorava. Uma pausa na história. Antes, a primeira mulher, ela reconheceu que ela estava afastada da igreja, a mãe. E ela pediu perdão e ela aceitou Jesus Cristo ali naquela hora. E ela falou que aquela ali era a igreja que ela ia participar. E ela entendeu que ali era o chamado dela, tudo mais. Que foi uma revelação para ela. Então é isso, a gente viu um caso. Essa informação é muito importante. Depois a gente foi pro pai. O pai indignado, bravo, a gente consolava ele, dava água, abraçava, deixava ele falar, contava as histórias do filho, tudo mais. E aí ele começou a brigar, porque ele falou que ele era um homem da igreja, congregação, eu acho. Então ele era um homem que não bebia, que não fumava, que não fazia nada de errado. E que ainda assim aconteceu isso, né? Com o filho dele, ele estava indignado, ele falava que falava coisas bravas com Deus, né? Questionando por que Deus fez aquilo. E muito compreensível naquela situação, né? E muito bravo, e cada hora que ele falava, caía um raio
lá no lugar trovoava, fazia um barulhinho muito, muito forte. Toda hora que ele falava, que ele negava algo. E nesse momento, eu tava quieto, ouvindo ele falar, ouvindo, deixando. Até um momento que ele pegou e ele se descontrolou. Ele começou a acusar e gritar muito com a esposa divorciada, com a mãe do menino, culpando ela, porque estava na casa dela, porque ela tinha guarda. E começou a culpar, que a culpa é sua. Eu coloquei a mão nele e falei para ele que a culpa não era dela, a culpa não era dele. E ele começava a falar que o lugar era ruim, que ele tinha mais influências. Eu falei para ele que o problema não era o lugar, que Adão e Eva traíram Deus, fizeram contra a vontade de Deus no paraíso, no Éden. Então não é um lugar. Se a pessoa está disposta a fazer coisa errada, ela vai fazer em qualquer lugar. Ali foi uma consequência da ação do menino, por mais duro que isso possa soar. Mas a mãe, ela tinha entendido isso. E eu falei pro pai, e o outro irmão lá que estava junto com a gente, falou para ele que ele precisava se sustentar e agora ser forte para dar força para a família, e ele não conseguia e negou Deus até o fim. Muito revoltado, no final a gente abraçou ele, fizemos tudo que podia, a gente voltou. E aí com o irmão Carlos a gente veio conversando, né, no caminho, porque não era pra gente ter ido hoje, terça-feira. Aconteceu muitas coisas pra gente ter ido hoje, com muita dificuldade. Era pra gente ter voltado antes do almoço. A gente voltou depois, bem depois no caso, bem depois do almoço. A mulher, ela chegou, a gente fala, né? Não tem como. E toda hora, e a gente conversando, quando a gente começou a conversar disso, eu e o Carlos no carro voltando, começou a chover só no nosso carro. Uma coisa engraçada de se falar, que não tem explicação, mas só no nosso carro começou a chover muito forte. E a gente viu, né, e chegamos à conclusão que era um anjo que já mandou a mulher. Porque não tem segurança na praça. É uma praça aberta, pública. Não tem segurança. Não tinha quiosque, não tinha nada. E ela falou que viu um segurança falando pra ela. E o segurança sumiu. A gente foi procurar, não tinha também. Aí também... E a gente chegou na seguinte conclusão, né? De que ali... Eu fiquei muito sentido com essa situação, porque eu queria que o pai aceitasse igual a mãe aceitou. Que ela entendeu, que ela fez o papel dela. Cada um tem escolhas, cada um tem seu caminho. Óbvio que nenhuma mãe quer que, ou pai quer que seu filho se perca na droga, que morra na rua como indigente, que morra primeiro, né? Isso não é a ordem natural das coisas. Ninguém, um pai não quer enterrar seu filho. Nenhum pai, nem mãe. E eu fiquei muito triste. E aí eu e o Carlos, a gente estava conversando muito, né? E ele falou pra mim que é o seguinte, Nicolas, né? Que a salvação não vai ser todo mundo que vai ser salvo. A gente não entende todas as decisões e situações que Deus coloca. Tanto que a gente não estava entendendo porque não estava dando certo o bendito do computador que a gente foi arrumar de manhã, lá na igreja, para ir voltar antes de ir embora. Agora eu entendo, mas tem coisas que a gente não vai entender mesmo. Mas a gente precisa confiar em Deus. E a mulher, ela confiou em Deus no final. E o homem não. E o Carlos, ele fez a analogia lá em Lucas, capítulo 23, do versículo 39 ao 43. Eu vou falar por cima. Jesus está sendo crucificado. E tem um ladrão que aceita Jesus no último momento. E tem um que nega. Então a gente vê em vários momentos que são escolhas que as pessoas fazem. Óbvio que ele quer que todo mundo seja salvo, né? Que todo mundo, mesmo independente das circunstâncias, aceite, acredite, tenha fé, né? Mas são coisas difíceis. E aqui, antes da gente começar para o estudo, então esse é o entendimento, né, dessa história. E antes da gente começar o estudo, eu vou ler Jó, capítulo 1. Jó, para quem não sabe, foi uma pessoa que a gente tem que ter como exemplo de fé e perseverança, tá? Que ele perdeu tudo. Aqui,
nesse versículo que a gente vai ler, que é Jó, capítulo 1, do versículo 21. Eu não vou apresentar no slide, tá? Mas para vocês entenderem, Jó tinha acabado, ele tinha família, ele tinha muitos gados, ele tinha casa, ele tinha filhos e filhas, ele tinha muita coisa. E Jó tinha acabado de perder propriedade, os gados, todos os gados e plantações ele perdeu. E veio uma ventania forte, né? Um vento forte soprou na casa dele e caiu em cima de todos os seus filhos, e eles morreram. E aqui vamos ver, no versículo 21, o que ele faz. No versículo 20 é melhor, quando ele recebe essa notícia. Eu vou ler. Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas, rapou a sua cabeça e depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. E disse assim: eu nasci nu, sem nada, e sem nada eu vou morrer. O Senhor deu e o Senhor tirou. Louvado seja o teu nome. Então aqui, independente das circunstâncias, a gente vê a confiança que a gente precisa ter. Amém? A gente precisa, contando essa história, para refletir se alguém aqui tem alguma mágoa com outra pessoa, um orgulho, algo que a outra pessoa fez de errado, tem um ressentimento, queria ter dado um abraço a mais, falado um eu te amo a mais, ter feito algo por alguém. Não fique com essa vontade. Eu vi que ali, naquele momento, a mãe e o pai tinham muitos arrependimentos. Muitos arrependimentos. Então fica de lição, essas coisas precisam abrir nossos olhos e a gente precisa se colocar no lugar deles, quando a gente escuta e vê que se tem alguma coisa, perdoa. A gente já viu na Bíblia, né? Se alguém te fez algum mal, perdoa. Abraça, fala te amo. E é isso. E acredita em Deus em todo momento. Amém? E a gente vê também que a salvação não é para todos, né? É para todos, mas nem todos escolhem, no caso, ir para o céu. Amém, amados? Queria compartilhar isso com vocês, que aconteceu hoje. E agora a gente vai para Lucas, capítulo 18, do versículo de 1 a 8. Mas antes da gente começar em Lucas capítulo 18, eu vou fazer um resumo para quem é o primeiro dia que está participando. Não é sempre que isso acontece, na verdade eu acho que é a primeira vez, né, que aconteceu algo muito inusitado mesmo, eu tive que compartilhar com vocês. Mas então vou fazer um resumo para as pessoas que não participaram da terça-feira retrasada, terça-feira passada não teve, de Lucas. Com certeza, Ivan. Com certeza. De Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17 a gente viu muitas coisas importantes. E hoje a gente também precisa ler isso e não só ficar em terça. A gente precisa absorver isso e trazer para as nossas vidas. Amém? Em Lucas capítulo 17, do 1 ao 6, a gente vê ele falando do tropeço, do 1 ao 3, que Jesus, ele fala como é sério a pessoa que faz a outra tropeçar. Né? Antes fosse que ela amarrasse uma corda com uma pedra de moinho no pescoço e se jogasse no fundo do mar, do que fizesse com que um pequenino ou uma pessoa se desviar do caminho ou fazer ela pecar. Né? A gente vê que Jesus ele eleva o nível da seriedade do pecado lá em cima. Né? Não é algo, eu pequei hoje, acontece, todo mundo peca, não. Ou eu fiz o outro pecar, fiquei com raiva ali, fiz algo. Não é assim, é muito sério. A gente vê também no versículo 3 até o 6, certo? Que ele fala do perdão. Amém? Ele fala, do versículo 3, eu vou ter que ler isso. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreendam. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram, né, ao Senhor, aumente-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diria a esta montanha, arranque-se e transplante-se ou vá
para lá. E ela obedeceria. Então aqui a gente vê vários ensinamentos também falando do perdão. A gente tem que liberar perdão quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário e quantas vezes a pessoa pecar contra a gente. Amém? E ele fala da fé. Se a gente tivesse uma fé pequena e verdadeira, a gente conseguiria fazer milagres. Do versículo 7 ao versículo 10, ele fala do servo fiel que deve viver com humildade. Ele conta a história, né, que o servo, nós estamos fazendo isso, estamos seguindo a Deus para agradar Ele, para irmos para o céu, para levarmos nossos entes queridos para o céu, para seguir o bem, né, fazer a vontade de Deus. Porque Deus, ele, resumindo tudo, ele fala para a gente amar Ele sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Então cuidar do outro, não mentir, não roubar, não adulterar, não ter vício nenhum e diversas outras coisas. Então ele fala que a gente precisa fazer isso e que a gente vai receber e se contentar com o que a gente recebe. Amém? Que é o céu, que são as bênçãos também. Apenas um dos 10 leprosos volta para agradecer. A gente vê aqui, ele fala de 10 leprosos que estavam vindo, lepra, né, que tinham lepra, e somente o samaritano, se eu não estou enganado, voltou para agradecer a Jesus. E o samaritano, ele era considerado uma pessoa de outra religião, tá? Porque ele seguia algumas coisas dos judeus e outras coisas de uma religião mesclada. E só essa pessoa voltou para agradecer. E o reino de Deus já estava presente na pessoa de Jesus, a gente vê do capítulo 16, do versículo 20 ao 21. E a volta do Filho do Homem será clara, e o chamado é para vigilância, né? Então a gente viu todas essas coisas muito importantes. Amém? E agora entrando no estudo, uma pergunta importante que a gente vai aprender hoje. Como deve ser o coração de quem vive esperando o reino de Deus? Como que tem que ser o coração da pessoa que espera, né, o reino de Deus? Vamos aprender hoje. Lucas, capítulo 18, do versículo de 1 a 8. A viúva e o juiz. Da versão NTLH. 1. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, eu vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou: prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo, e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que ele vai encontrar fé na terra? Então aqui nessa parte a gente vê coisas muito importantes, falando que a gente não pode desanimar e vigiar, né? Orar sem cessar, incessantemente. E ele compara aqui a oração também, né? E o pedido com uma história de uma viúva e um juiz, que é um juiz do mundo, não ateu, não respeitava ninguém, orgulhoso. E portanto aquela mulher insistir, o juiz, que não temia a Deus, não seguia nada, somente o próprio ego, né? Aceitou ajudar a mulher. Quanto mais Deus, né? Se a gente pede coisas boas, Senhor, me ajude a que eu possa fazer a tua vontade. Todo dia, Senhor, me ajude a ter mais discernimento. Me ajude a não pecar naquilo. Será que Deus não vai nos ajudar? Óbvio que sim. Óbvio que sim. Mas uma coisa importante que Jesus deixa no final. Será que ele vai encontrar fé? A gente já viu
E eu expliquei já o que é fé, acreditar de todo o coração, verdadeiramente, mesmo não entendendo, mesmo não vendo, né? É você ler, tomar isso como verdade, a Bíblia como verdade pura, né? E seguir. Entender que isso é a palavra de Deus falando para cada uma das pessoas que estão aqui hoje. Jesus ensina sobre orar sempre e não desanimar. A viúva não desiste, mesmo diante da injustiça. E se um juiz injusto responde por insistência, quanto mais Deus que é justo. Amém? Vigilância inclui oração perseverante. Tá? A vigilância é a gente tomar cuidado, sempre estar alerta. Né? Igual as 10 virgens que esperam o seu marido. Igual outras parábolas que a gente já viu. A gente precisa vigiar a qualquer momento. Tanto esperando o reino de Deus, amém, que pode vir a qualquer momento. Nicolas, mas eu não vi o arrebatamento chegar. Existem duas situações que a gente vai ver o reino de Deus, amém? Ou pelo arrebatamento, que a gente vai continuar vivo, ou quando a gente morre, porque aí acabou tudo. E aí chegou a hora. Então a gente tem que estar sempre preparado, amém? Para essas duas situações. Eu sempre faço esse exemplo, né? Que a qualquer momento, qualquer um de nós, a gente não sabe a hora que a gente vai partir desse mundo. E se a gente fosse agora? Será que a gente já está preparado? O que a gente ia apresentar para Deus? Senhor, eu trabalhei bastante, eu conquistei um carro. Não serve para nada para Deus. A gente viu que Jó, igual todos nós, nascemos nus sem nada e vamos nus sem nada. Então a gente precisa sempre estar alerta, vigilante. Amém? Pessoal, até aqui alguém tem alguma dúvida? Algum comentário a mais para acrescentar também? Aleluia. Vamos lá. Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao 14. O fariseu e o cobrador de impostos. Olha. 9. Jesus também contou esta parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. Olha só, para as pessoas que tinham muito orgulho, né, que se achavam muito, vamos ver essa parábola. 2 homens foram ao templo para orar, um fariseu e o outro um cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho. Assim, ó Deus, eu te agradeço, porque eu não sou avarento, não sou desonesto, nem imoral com as outras pessoas. Eu te agradeço também, porque eu não sou como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu te dou a 10ª parte de tudo que eu ganho. Olha só, soberba, né? Não, Senhor, eu te agradeço porque eu não sou igual a ele ali, não. Aquele pecador ali. Versículo 13. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem, o cobrador de impostos, e não o outro que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Olha só, pessoal. Esse é uma parábola, né? São versículos muito importantes, que a gente já viu que a gente não pode acusar o outro também, com a mesma vara, né? Com o mesmo nível que eu acuso e julgo o próximo, eu também vou ser julgado. Né? A gente não pode também se comparar. A gente tem que fazer o que Deus nos pede, cada dia ser melhor do que o dia anterior. As explicações, o fariseu ora confiante em si mesmo, né? Ele não se arrependeu de nada. Ele agradece a Deus por não ser igual a ele, igual ao próximo, né? Deus do céu. E o cobrador de impostos reconhece a sua culpa. Olha a diferença. Jesus ensina que Deus justifica o humilde, não o orgulhoso. E quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Amém? Aqui a gente tem que sim agradecer as bênçãos que Deus nos dá, tá bom? A gente não pode confundir as coisas aqui, mas ficar julgando o outro, apontar o dedo, falando que o outro que é pecador, que o outro que faz coisa errada e eu sou bom, de forma nenhuma.
Jesus nunca ensinou isso. Pelo contrário, né? Ele fala pra gente servir, pra gente ser o último, né? Em tudo. Sempre servir. E quando a gente tiver, qualquer um tiver algum tipo de dúvida, como agir em uma determinada situação, é só pensar, o que Jesus faria? O que Jesus faria nessa situação? O que Jesus, sendo filho de Deus, lavou o pé de todos os apóstolos, até da pessoa que atrai ele. E ele sabendo. Olha isso. Olha o nível de serviço que Jesus coloca. É só seguir o que ele fez e o que ele ensinou. Amém? Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Algum comentário também? Algo para compartilhar? Amém. Lucas, capítulo 18, do versículo 15 ao 18. Essa é uma parte que confunde muita gente também. Versículo 15. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus, para que ele as abençoasse. Mas os discípulos viram isso e repreenderam aquelas pessoas. Então Jesus chamou as crianças para perto de si e disse: Deixem que as crianças venham a mim, e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. O reino, vou ler de novo. O reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças. E eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. E agora a gente vai ver esse como, né? Jesus não está ensinando que toda criança é automaticamente salva. Amém? Mas ele usa a criança como exemplo de postura espiritual. Vamos entender. Naquela cultura, naquela época, crianças não tinham status, mérito ou importância social. Era totalmente dependente dos pais. Certo? Receber o reino como uma criança significa aproximar-se de Deus com humildade, dependência e confiança. Não com orgulho ou com autossuficiência. O contraste no contexto é claro. O fariseu confiava em si mesmo, ali a gente volta para a explicação passada, né? E o jovem rico confiava em seus bens. Mas a criança representa quem depende inteiramente de Deus. Amém? O ensino central é que o reino não é conquistado por mérito, mas recebido com coração simples e dependente. O reino, o céu, não é mérito, é graça. É algo que a gente não merece. E ele mesmo assim entrega pra gente. Então esse como uma criança, né? Ele não é... Eu preciso então ser uma criança só tendo de 5 a 10 anos que você foi pro céu? Não, não é isso. Tá? No literal também. E se a gente fosse ver dessa questão que só criança, que toda criança é automaticamente salva, Deus tinha salvado as crianças em Sodoma e Gomorra. E no tempo de Noé. Ele não colocou nem crianças, nem na arca, e não salvou nem em Sodoma e Gomorra. Tá? Criança não está isenta de pecado. A gente precisa ter essa consciência. E a gente precisa ensinar o reino de Deus, ensinar quem é Jesus também para as crianças. Amém? A gente não pode impedir isso, achar que eles são muito novos para isso. Né? A gente precisa ensinar para todos. Amém. Pessoal, até aqui alguém quer falar alguma coisa, tem alguma dúvida, quer acrescentar algo também? Amém. Em nenhum momento aqui ele está falando que é fácil, tá? Fazer tudo isso, só deixando bem claro. Em nenhum momento, na verdade, que a gente leu até aqui, eu vi ele falando que ia ser fácil. Pelo contrário, né? Fala que a gente tem que ter bom ânimo. Parábola do moço rico. Vamos lá. Lucas capítulo 18, do versículo 18 ao 30. Certo líder judeu perguntou a Jesus: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? E Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho,
contra ninguém, respeite o seu pai e a sua mãe. O homem respondeu: desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Falta mais uma coisa para você fazer. Falta mais uma coisa. Só mais uma coisa. Venda tudo que você tem e dê o dinheiro aos pobres. E assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. Vendo a tristeza dele, Jesus disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Os que ouviram isso perguntaram: então, quem é que pode se salvar? Olha, eles ficaram desesperados, né, quem estava ouvindo isso. Porque o homem, o jovem rico, ele falou que ele seguia todos os mandamentos a vida inteira. Então você imagina uma pessoa que ela batalhou para conquistar algo. A vida inteira. Ela batalhou, fez de tudo, evitou fazer aquilo, evitou fazer isso, tudo mais. E falta uma coisa. Falta uma coisa para ela conseguir a medalha de ouro na Olimpíada. Só uma coisa. Ela já passou por tudo. Só faltava uma pequena coisa. E esse homem não conseguiu. A gente precisa entender com todos os olhos, tá? A gente não pode isentar e ter a ignorância de chegar e falar: não, mas aquele moço rico é porque ele tinha amor ao dinheiro, né? E ali era o que ele não queria se desapegar, então ele colocou o dinheiro acima de Deus, tudo mais. E aí você começa a amolecer, né, a mensagem que está sendo escrito, mas em nenhum momento fala que é isso. A gente tem esse entendimento sim, mas a gente tem que se colocar no lugar do moço rico, a todo momento. Será que se Jesus chegasse pra gente, para cada um de nós agora, e falasse: para você ir para o céu, você tem que só uma coisa. Sabe tudo que você passou pela sua vida? Só fazer mais uma coisa para você ir para o céu. Vender tudo. Será que a gente venderia? É essa pergunta que a gente precisa se fazer. Amém? Versículo 27. Jesus respondeu: o que é impossível... Então, pessoal, voltando no 26, a gente viu que ele falou que o pessoal ouviu tudo isso, as pessoas que estavam em volta, né? E elas falaram assim: sendo assim, quem pode ser salvo, né? Começaram a se questionar: quem pode ser salvo? Versículo 27. E Jesus respondeu: o que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. E aí Pedro disse: veja, nós deixamos a nossa família e seguimos o Senhor. E Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aquele que por causa do reino de Deus deixar casa, esposa, irmãos, parentes ou filhos, receberá ainda nesta vida muito mais. E no futuro receberá a vida eterna. Amém? Nossa, muita coisa, né, que a gente pode tirar dessa parábola. Explicação: ele queria a vida eterna, mas não queria abrir a mão do que o prendia. A riqueza não é condenada, mas o apego à riqueza é confrontado. Isso que a gente também precisa entender, né? Jesus mostra que seguir a Deus exige prioridade total. Quando a gente lê, que as pessoas aqui, todos que estão há mais tempo, a gente já passou por esse versículo. Devemos colocar Deus acima de todas as coisas. Quando a gente ouve e fala e lê isso, é todas. Não é metade das coisas, não é de algumas coisas, é todas. Isso significa prioridade total. Amém? Esse entendimento que a gente precisa ter também. Jesus mostra que seguir a Deus exige prioridade total. O impossível para os seres humanos é possível para Deus. Amém? Muito bonito, né? Muito forte também, tem muitas lições aí. Bate de frente também comigo, acredito que com outras pessoas também. E é difícil para todos, né? Ele não falou também de novo que ia ser fácil, mas a gente tem que acreditar, confiar, ter fé. Amém? E a gente vê também que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Lucas capítulo 18, do versículo 31 ao 34. Pessoal, até aqui alguém tem alguma dúvida? Algo para complementar também? Amém. Do versículo 31. Jesus levou os 12 discípulos para um lado e disse: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde vai acontecer tudo o que os profetas escreveram sobre o Filho do Homem. Ele será entregue aos judeus, ele será entregue aos não-judeus, e estes vão zombar dele, insultá-lo, cuspir nele e bater nele, e depois o matarão no terceiro dia, e ele ressuscitará. Então ele deixou claro tudo o que ia acontecer. Versículo 34. Os discípulos não entenderam nada do que Jesus disse. E o que essas palavras queriam dizer estava escondido deles, e eles não sabiam o que Jesus estava falando. Vamos ver as explicações. Isso é uma parte muito importante também, né? Que às vezes a gente escuta uma coisa e não entende. Vamos entender. Jesus anuncia claramente que seria entregue, que será entregue aqui, que não tinha acontecido, né? Que será entregue, humilhado, morto e ressuscitará no terceiro dia, mostrando que o reino virá por meio da cruz e não por poder político. Isso é uma coisa muito importante, a gente vai entender o porquê, né? Os discípulos não entenderam porque ainda esperavam um Messias conquistador, não um Messias sofredor. Esse é um ponto. Amém? O texto diz que o significado estava escondido deles, o outro ponto, mostrando que o entendimento espiritual depende da revelação de Deus. Jesus mostra que naquele dia não haverá tempo para decidir, pois o momento exigirá prontidão imediata, não apego às coisas deste mundo. O chamado final é para a vigilância constante, vivendo com o coração preparado, sabendo que a revelação do Filho do Homem acontecerá no tempo de Deus. Amém? E então aqui a gente entendeu porque Deus, ali está escrito, porque estava escondido deles. Então esse é um dos motivos. Porque eles não tinham, né, esse entendimento espiritual, ou não era o momento para eles entenderem. Essas coisas espirituais que algumas pessoas entendem e outras demoram um pouco para entender ou não entendem, tudo depende de Deus. Amém? Deus dá um entendimento na hora certa, no momento certo, para cada um de nós. Às vezes a gente não está preparado, ou às vezes precisa acontecer certas coisas, a gente ter certas experiências para poder ter um entendimento pleno sobre coisas espirituais. E tudo é nas mãos de Deus. Amém? E a outra coisa, porque eles estavam esperando um Messias conquistador, um Messias que ia liderar um exército, né? Porque o pessoal até hoje, na verdade, os judeus até hoje estão esperando, os judeus não acreditam que Jesus voltou, o Messias voltou, eles acreditam que ainda está por vir, né? Porque eles se apegam em alguns textos e esquecem de outros, né? Um dos motivos que a gente vê isso é porque Jesus não tem o nome de Messias. Só que se a gente vê o significado de Messias, é Deus conosco. Entendeu? E outra coisa, agora a gente vai para Isaías 53, do versículo... Calma aí. Isaías 53, do versículo 5 ao 10. Que a gente vai ler claramente no Antigo Testamento, onde está falando... Né? Calma aí. Isaías 53, do versículo 5 ao 10. A gente vê claramente no Antigo Testamento uma profecia a respeito do Messias. Amém? Todo mundo precisa ter esse conhecimento, esse entendimento também para possíveis conversas ou desafios. Eu vou ler aqui da versão NTLH. Amém? Isaías 53, do versículo 5 ao 10. Aqui a respeito do Messias, uma profecia do Messias. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelo ferimento que ele recebeu, Jesus. Todos nós éramos como
ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguiu seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente, e não disse uma palavra só. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com ele, que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos nossos pecados, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus disse: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer, e ele sofreu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes, e ele fará com que o meu plano dê certo. Então aqui, pessoal, ler um versículo rápido sobre isso, falando que o Messias teria que sofrer por causa dos nossos pecados. Porque mais para trás a gente vê que, antigamente, quando a pessoa cometia pecado, o pecado sempre foi algo muito sério. Quando a pessoa cometia um pecado, um animal puro precisava ser morto, para que essa pessoa que cometeu o pecado fosse limpa do pecado. Então sempre teve, desde Gênesis até hoje, a gente precisa ter essa noção que o pecado é a morte. O pecado, ele traz a separação de Deus. Cada vez que a gente peca, a gente se distancia de Deus e acontece uma morte. Só que para a gente se voltar com Deus, Jesus teve que morrer na cruz e passar e levar o peso de todos os nossos pecados. Amém? E só graças a Jesus que a gente tem essa conexão tão próxima com Deus. Porque Deus é totalmente santo. Exatamente, irmã. Muito obrigado. Porque Deus é totalmente santo. E não ficar junto do pecado. São coisas que não se conversam. Tipo água e óleo. Amém. Amém. Então eu quis trazer isso para mostrar para vocês que lá no Antigo Testamento já tinha algo profetizando exatamente o que Jesus passou. Exatamente. E da forma com que ele passou. Como cordeiro, porque o cordeiro ele era usado como sacrifício. Por isso que está falando em Isaías. Amém. Pessoal, até aqui alguém tem alguma dúvida? Algo para acrescentar? Amém. Amém. Lucas capítulo 18, do versículo 35 ao 43. Jesus cura um mendigo cego. Versículo 35. Jesus já estava chegando perto da cidade de Jericó. Acontece que um cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. É Jesus de Nazaré que está passando. E responderam ao cego. Aí o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. As pessoas que iam à frente o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Olha o que as pessoas faziam, né? Mandavam ele calar a boca, repreendiam ele. Versículo 40. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: o que é que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver de novo, respondeu ele. Então Jesus disse: veja, você está curado porque teve fé. No mesmo instante, o homem começou a ver e, dando glória a Deus, foi seguindo Jesus. E todos os que viram isso começaram a louvar a Deus. Olha que versículo lindo, né? A gente tem muitas explicações aqui, muitos pontos que a gente precisa ressaltar. Amém? A gente também não pode julgar nem essas pessoas que cometeram algo errado ali, porque talvez se a gente estivesse no lugar deles, talvez a gente faria a mesma coisa. Então a gente sempre tem que colocar e não julgar ninguém, sempre tomar as coisas que a gente aprende aqui, os erros dos outros, não só na Bíblia, mas quando alguém te falar que errou, a gente tem que aprender, não bater a cabeça de novo, igual aquela pessoa bateu. Amém? O cego reconhece Jesus como filho de Davi, isso significa Messias.
Filho de Deus. Amém? E ele insiste, apesar da oposição. Apesar de todas as outras pessoas estarem falando que ele tinha que calar a boca, falando contra ele, ó, fala baixo, não, você está irritando ali. Não, abaixa aí. E ele insistiu. Jesus diz, a sua fé salvou você. Então ele acreditou, ele teve fé verdadeira de que aquele homem que estava passando naquele momento na cidade, Jesus era o Filho de Deus. E ele teve essa fé plena. E isso salvou ele. Enquanto outros viam, mas eram cegos espiritualmente. O cego enxergou pela fé, né? Muito bonito isso. O cego enxergou pela fé. Ai. Amém, amados. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Algo para acrescentar? Aleluia. Então a gente vai agora para o resumo desse estudo de hoje. A gente viu o discípulo que espera o reino vive em oração perseverante, confiando que Deus é justo e responde no tempo certo. Então o coração que a gente precisa ter, o coração da pessoa que espera o reino, é de estar sempre vigilante, confiando em Deus a todo momento, fazendo a vontade dele, evitando de pecar, perdoando as pessoas, nos arrependendo dos nossos pecados e tendo fé de que, independente do que aconteça, é a vontade de Deus ou é permissão de Deus. Amém? Deus justifica quem se aproxima com humildade e arrependimento. Então aqui a gente vê naquela parábola, né, do cobrador de impostos e do fariseu. Deus justifica quem se aproxima com humildade e arrependimento, não quem confia em mérito religioso ou aparência espiritual. Né? Então ele fala claramente que a gente tem que vir com humildade sempre, né? Até em oração para Deus, com humildade, não se comparar com ninguém, não ter soberba nenhuma, nem falar, Senhor, eu faço muita coisa, viu? Faço muita coisa, eu não sou igual aquele ali, não. Obrigado por isso. A gente tem que se arrepender, reconhecer que somos falhos, reconhecer dependência total de Deus, que Ele é soberano sobre todas as coisas, e agradecer por todas as bênçãos que Ele vem nos dando. Só de acordar, a gente já tem oportunidade de fazer a vontade de Deus, de levar uma pessoa para Deus, trazer uma palavra de vida, uma palavra de conforto para uma pessoa que está necessitando ou que está perdida. É isso que a gente tem que fazer. O reino de Deus é recebido com dependência e confiança, não por herança, status ou obras. Não é mérito, é graça. Amém. Seguir Jesus exige prioridade absoluta. O apego às riquezas e a autossuficiência pode impedir o coração de se render totalmente a Deus. E a cruz fazia parte do plano de Deus, anunciado pelos profetas, e o verdadeiro entendimento espiritual vem quando Deus abre o coração para compreender. Amém? Esse foi o resumo do estudo de hoje. E agora a gente tem o famoso quiz. Quero ver agora, hein? Quem não piscou no estudo, quem estava prestando atenção. Amém? Que esse foi um estudo muito valioso, muito importante. 1. Qual é o ensino principal da parábola da viúva persistente? Alternativa A. Deus demora porque Ele não se importa. Quando a gente ora, Ele está demorando porque Ele não se importa com a nossa oração. B. Devemos orar sempre e não desanimar. É essa a lição que Ele nos ensina. Ou seja, precisamos convencer Deus. A gente precisa fazer um malabarismo. Ele falou essa parábola para a gente tentar convencer, falar que a gente faz, que a gente ajudou aquilo, ali. Deixa eu ver. Aleluia, amém. Alternativa B. Parabéns. É isso aí. Todo mundo acertou. Parabéns. 2. O que diferenciou o fariseu do cobrador de impostos? A quantidade de boas obras? Então essa foi a diferença ali, que Deus falou que o cobrador de impostos que voltou em paz, foi isso porque o fariseu ele fez muita obra? B, o conhecimento da lei, porque o fariseu ele conhecia muito, né? Então essa foi a diferença, porque ou C, a postura do coração diante de Deus.
a humildade, né? Ele nem levantou a cabeça para orar, que ele sabia que ele não era digno. Amém, amém. 3. Parabéns a todo mundo, viu? Vocês são demais. O que significa receber o reino como criança? Ser inocente e perfeito? Então é isso? Ele fala, nos ensina naquela parábola. B. A gente tem que ter idade jovem, né? Então só jovem pode receber o reino. Ou C. Aproximar-se de Deus com humildade e dependência total, como uma criança depende do pai. Aleluia. Amém, amém. Isso aí, pessoal. Parabéns. E agora, a gente vai para a pergunta final e depois para o versículo final. Vamos lá para cada um. Tenho me aproximado de Deus com humildade e dependência? Ou eu ainda confio em mim mesmo e no que possuo? Alexandra, Aparecida, Arlete, Armanda, Belarmino, Ivan Sofia Karen, Isolete, Michele, Natália, Noemi, Tatiane. Eu tenho me aproximado de Deus com humildade e dependência, ou eu ainda confio em mim? Eu falo, não, eu consigo sozinho. Ou no que eu possuo, não, eu não preciso de Deus porque eu tenho uma casa, porque eu tenho um teto, porque eu tenho um carro, porque eu tenho X quantidade de dinheiro na conta. Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Amém? Se por algum momento te confrontou, você teve que justificar a sua resposta. Não, mas não é bem assim, né? Se por algum momento teve esse confronto, amém. Eu agradeço muito, porque é o primeiro passo para a gente reconhecer o erro ou o caminho errado. E é o Espírito Santo chamando cada um de nós. Agora, se a pessoa falou, tenho me aproximado de Deus com humildade e dependência, tem que se arrepender mais, ter mais humildade, mais dependência, amém? É cada dia melhor do que o outro. A gente não para, é cada dia mais, avançando mais com o reino de Deus, nos aproximando mais de Deus, tendo mais relacionamento com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Amém? Perseverando, né? E o versículo final, que a gente leu hoje, quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Eu não vi versículo melhor para essas perguntas e para o estudo que a gente teve hoje. Então a gente aprendeu muitas coisas, né? Tanto com o testemunho que eu vivenciei e passei para vocês, quanto com o estudo de hoje, deu lições valiosas. Aí a gente tem que se humilhar, ser agradecido, agradecer a Deus a todo momento. Pessoal, agradeço a todo mundo que participou do estudo até aqui, de verdade, fico muito feliz. Espero que vocês tenham recebido essa palavra em nome de Jesus, né? Com o coração aberto e disposto, com o coração como uma terra fértil, disposto a aprender, ouvir e praticar. Amém, amém. Tudo foi Deus, tudo é Jesus. Pessoal, alguém tem algum pedido de oração para fazer especificamente hoje? Aqui, coloca no chat ou pode abrir o microfone, vocês fiquem à vontade. Amém. Amém, amém. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, nesse momento, nesse final de estudo. Primeiramente, Senhor, para te agradecer. Agradecer pela palavra que nós ouvimos, entendemos e tivemos a explicação, meu Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada uma das pessoas que ficaram até o final do estudo, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo testemunho também que eu pude compartilhar com os amados aqui hoje, meu Pai. Que possamos ter mais seriedade com a nossa vida, não viver um dia após o outro monotonamente, não vigilando, não tendo essa consciência, vivendo com rancor do próximo, com mágoas, mas liberando perdão, meu Pai. Sendo humilde, seguindo a Tua palavra, ajudando os outros, meu Pai, e
e colocando os seus ensinamentos e o Senhor acima de todas as coisas no nosso coração, meu Pai. Nos arrependemos por todo tipo de pecado que cometemos contra a tua santa vontade, meu Pai. Sabemos, meu Pai, que a graça é imerecida. Não merecemos esse amor. Pecamos todo dia. Meu Pai, nos arrependemos, Senhor. Reconhecemos isso. Reconhecemos que somos dependentes, Senhor. Que se o Senhor sair de nossas vidas, nos deixar, meu Pai, não insistir em nós, desandamos completamente e caímos no lago de fogo, meu Pai. Nos arrependemos, Senhor, por tudo e pedimos que o Senhor continue nos amando, continue insistindo em nós. Continue, meu Pai, nos ensinando, nos instruindo, nos dando discernimento. Conhecimento também do bem e do mal, sabendo que cada decisão que a gente faz nos aproxima ou nos afasta. Nos dê esse entendimento, meu Pai, para as pessoas que ainda não sabem sobre o que fazer em determinadas situações, Senhor. Clareie as nossas mentes, que o Senhor nos acompanhe durante essa jornada e essa caminhada da nossa vida. Que verdadeiramente, meu Pai, possamos ser o ladrão do lado da cruz, que reconheceu Jesus, meu Pai, que se arrependeu, Senhor, que viu que não merecia nada, não merecia essa graça que o Senhor nos dá, não merecia acordar hoje com saúde, tendo olhos, tendo visão, audição, tato, paladar, tantas coisas, meu Pai, tantas bênçãos que não damos valor, meu Pai. Te agradecemos por tudo. E mais ainda, Senhor, por esse dia podermos conversar, podemos falar sobre Ti, entendermos mais, passar da Tua palavra, seguir a Tua vontade, meu Pai, e ajudar os outros. Senhor, que o Senhor acompanhe a vida, o dia e a semana de cada uma dessas pessoas que estão aqui hoje, meu Pai. Que o Senhor toque a vida e a família de cada uma dessas pessoas. Acompanhe todos eles, Senhor, nos entregando a Tua paz, discernimento, que o Espírito Santo nos ajude e que o Senhor não desista de nós, meu Pai. Continue insistindo a todo momento. Em nome de Jesus, amém. Amém.